Boa noite, tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Amém, né? Estou aí. Vamos para mais um vídeo hoje. Esse vídeo a gente vai ler Lucas capítulo 20, no versículo 1 em diante até o 8º, e depois a gente vai no versículo 41 até o 44. E depois vamos para 1 João capítulo 5, versículo 7 ao 12. Depois vamos para Zacarias capítulo 12, versículo 8 ao 9. E Lamentações capítulo 5, versículo 19. Começando então, em Lucas capítulo 20 diz assim: o batismo de João. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciões e falaram-lhe, dizendo: dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Estava perguntando ao Senhor Jesus Cristo, né? E respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Você vê que Deus está usando uma ponte aqui de 2 pessoas, até 3, para ela não se romper facilmente a corda, né? Por isso que ele usou João ali. O batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que eu não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. Você vê que aqui está falando que o povo mesmo já sabia que João era profeta. Mas se eles falassem que o batismo de João vem dos homens, né? Vem do céu ou dos homens, do céu, né? Eles iam estar se equivocando. Por quê? Porque eles disseram assim: do céu, eles dirão: então por que não crestes, né? Se eles falavam tanto do céu, por que eles não iam crer caso o batismo de João viesse do céu? E ele vem do céu, né? E se ele vem dos homens, os homens consideravam João como profeta e iam apedrejar eles, né? Você vê que eles temeram a espada, né? E a espada eles caíram, só que eles caíram uma espada muito mais ardente, que é a palavra de 2 gumes, mais penetrante do que a alma, né? E se dissermos os homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem certo que João era profeta. E eles responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Por que o Senhor Jesus está falando que não vai falar com qual autoridade que ele faz isto? Porque ele é Deus, né? Não tem porque ele estava sendo tentado pelos fariseus. Acima de ser questionado e duvidado, ele estava sendo tentado pelos fariseus. Por quê? Porque os fariseus eles queriam que o Senhor Cristo fosse crucificado o quanto antes para eles, né? Para não se cumprir conforme a palavra era dita, né? Então, ali no versículo 3 do capítulo 20 de Lucas, diz assim: respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Diz-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então, se Deus não tem testemunho, o que esse Deus faz? Se não tem testemunho de Deus, né? Se Deus não testemunhou para eles com que autoridade que ele fazia isto, ele estava tornando Deus mentiroso, estava tornando o Senhor Cristo mentiroso, através dos pensamentos deles, da arrogância deles, da hipocrisia deles. Então, para te comprovar que eles estavam fazendo o testemunho do Senhor Jesus Cristo, vamos dizer assim, tentando fazer com que se fosse mentiroso, em 1 João capítulo 5, do versículo 7 em diante até o 12, há 3 testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 estão de pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos. Por quê? Porque senão eles não iam estar em acordo. Se eles não aceitassem o testemunho dos seres humanos aqui em 1 João, não ia estar de acordo com o texto de Lucas, que diz assim, que o testemunho vem dos homens e também vem do céu, né? Então, para te confirmar que João aqui está confirmando também que o testemunho vem dos homens. Mas o testemunho de Deus tem mais valor. Então, o quê? Eles perderam o testemunho de Deus ali. E fizeram com que Deus se tornasse o quê? E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas eles não creram no Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso. Então o Senhor Cristo, ele é Deus, né?
Como diz, relata em outras passagens, o verbo era Deus, estava com Deus e o verbo se fez carne. E o verbo habitava entre nós, né? É Emmanuel, Deus conosco. Então ele era Deus, então eles fizeram de Deus um mentiroso, né? E isso que eles queriam que acontecesse, que ele fosse mentiroso, porque muitas vezes eles questionavam, não só questionavam, duvidavam. Ah, você está dizendo que é o Messias, então, blasfêmico e tal. Eles falavam dessa maneira, querendo tirar a grandeza do Senhor Jesus Cristo, né? Mas eles não conseguem, porque a grandeza vem do Pai Celestial. Agora, continuando no versículo 41 de Lucas 20, perdão. Lucas capítulo 20, versículo 41 diz assim: Cristo, filho de Davi. E eles lhe disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Quem senta à direita? E quem vai pôr o escabelo dos pés dos inimigos daquela pessoa? Deus vai apoiar os inimigos e já está apoiando os cabelos dos pés do Senhor Jesus Cristo. E quem está sentado à direita de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Continuando, se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Se Davi, o próprio Davi, chama Senhor ao meu Senhor, né? Em Salmo diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Como o Senhor Cristo é o Senhor, é filho de Davi? E às vezes não é só pela linhagem. Deus está querendo lhe dizer que Davi é o próprio Deus. Por quê? Porque Davi é segundo o coração de Deus. E para te comprovar que Davi pode ser Deus, em Zacarias diz assim: O Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, o mais fraco entre eles será forte e valente como o rei Davi. O que ele está dizendo aqui em Zacarias? No tempo que a peleja começar entre Gog e Magog contra Jerusalém, né? Que já está acontecendo, isso aí está em Apocalipse. A família real será como Deus, como o anjo do Senhor que irá diante deles. Então quer dizer o que? A família real de Davi será como Deus. Em outras traduções, a casa de Davi será como Deus. Então quer dizer o que é isso? O mais fraco deles será como Davi. Por quê? Porque o trono de Davi vem de geração em geração. O trono de Davi vem de geração em geração. Marque bem essa palavra, porque eu vou falar depois sobre ela. E a família real de Davi será como Deus. Por quê? Não sei porque que Deus transformou a família de Davi como Deus, mas é porque será como o anjo do Senhor que irá diante deles. O anjo do Senhor é quem? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo também se tornou anjo, como ele se tornou filho do homem. Ele pode se tornar quem ele for conveniente a ele, né? Quem é o que convém a Deus, né? Por quê? Porque ele se tornou servo, com servo está abaixo do servo, não é mesmo? E ele está aqui nos servindo através da cruz, depois que ele deu a vida por nós, e ele ressuscitou no terceiro dia. Depois de ter pregado no Hades, né? Você vê aqui, ó, que em Lamentações, olha que passagem mais icônica, né? Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Tu, Senhor, olhe bem essa palavra, Senhor. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Você vê que o trono de Davi também foi mencionado na Bíblia, que ele vem de geração em geração. E o trono do Senhor dos Exércitos também. O que tem tanto com Davi e Deus? Porque ambos os tronos vêm de geração em geração. E Davi é comparado como Deus. Mas como assim ele cometeu adultério, então? Ele cometeu adultério porque ele estava na carne, ele veio como homem, e depois ele se tornou filho do homem, que significa se tornar rei. Ezequiel também se tornou filho do homem, que significa se tornar rei. Significa... Jesus também era filho do homem. Por quê? Só que Jesus Cristo, ele foi ao contrário, ele veio como já filho do homem. Aquele que não mente, mas quando faz alguma coisa ou vai fazer, ele se arrepende, como ele disse assim quando estava na cruz, perto da cruz: tire esse cálice de mim, Deus, se for possível. Quer dizer o que? Ele estava se arrependendo, mas não tinha o que fazer, ele foi lá e cumpriu a missão. Só que ele não mentia. Por quê? Porque ele já veio como filho do homem. Só que Davi, ele veio como homem. Ezequiel, provavelmente, ele já veio também como homem, mas depois se tornou filho do homem, rei. Se torna filho do homem quando você começa a ser ungido por Deus. Entendeu agora? Por que o Senhor Cristo é considerado rei? Porque ele se tornou filho do homem.
né? Só que muito mais que isso, ele vai receber o galardão que é o Rei dos Reis e já recebeu o Senhor dos Senhores. Por mais que Deus seja rei, ele se tornou Rei dos Reis. O Senhor Jesus Cristo foi exaltado acima do próprio Deus, né? Porque eles são testemunha, eles são 3 em 1, como diz aqui em Lamentações, em Zacarias. Perdão, em outra passagem ali ele diz que os 3 são 1 e 1 são 3, né? Que eu estava lendo ali antes. Então você vê que Abraão é o pai da fé, pai das nações. Isaac, filho da promessa. Jacó é Israel. Olha esses 3. Por que esses 3 são comparados tanto quanto Deus? São tão idênticos a Deus. Será que Deus ele já vem de geração em geração aqui nessa terra e a gente não percebeu ainda? Será que Deus ele já está na nossa frente, presente, e a gente não percebeu ainda? O Senhor Jesus Cristo está reinando com Deus lá em cima. O corpo celestial do Senhor Jesus Cristo. O corpo que não morre, né? Depois que ele ressuscitou. Mas será que Deus ele não fez ele não se dividiu para multiplicar e tal? E Davi sendo pai do Senhor Jesus Cristo? Ele é comparado tanto como Deus assim, tipo, não tem uma ligação, será? Não tem... Vocês não se perguntaram já sobre isto? Não perguntaram para Deus por que tem tanto essa aderência com Deus? Deus me revelou que Isaac será o nome do Senhor Jesus Cristo na terra nova. Porque aqui ele vai vir de volta, vai voltar de volta como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas Deus diz que todo nome, toda pessoa terá um novo nome lá na terra nova. E eu já tenho o meu, que é o nome Eurá, é um nome celestial, por isso que eu deixo bem explícito, nome celestial. E Deus me revelou essas coisas porque Ele não revela nem para os mais sábios e instruídos. É bíblico. Ele revela só para aqueles que se tornaram pequenininhos, humildes e mansos de coração, como ao Senhor Jesus Cristo. Então Deus está me revelando que Abraão, Isaac e Jacó é como se fosse a Santíssima Trindade. Claro, a Santíssima Trindade ela está no reino dos céus, só que ela também pode estar aqui na terra. Através dessas pessoas. Quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó? Jacó, já falei que sou eu. E Davi também, porque eu sou mais fraco, mas sou valente como Davi. E minha família como Deus. Vocês estão vendo que não é se dizer que sou Cristo como o anticristo vai dizer. Não é negar nem o Pai nem o Filho. Eu não nego o Pai e o Filho. E o anticristo nega. Em todas as minhas orações eu coloco o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o anticristo ele nega o Pai e o Filho porque ele não tem um Espírito Santo nele. E quando a gente tem o Espírito Santo não tem como negar o Pai e o Filho. E aquele que não tem o Espírito Santo tem o Espírito do anticristo. Sinto me informar, mas é o Espírito do anticristo porque não convém com a Bíblia, não convém com o Espírito Santo as coisas que muitas pessoas falam que tem esse Espírito do anticristo. E João já dizia que o Espírito do anticristo é desde lá do passado, onde que eles já viviam lá 1500 anos, 2000 anos atrás, 3000 anos e etc. Só que o anticristo próprio ele estaria reinando aqui nessa terra como homem. O homem iníquo subiu e ele vai enganar muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu vou na Bíblia. Eu não faço malabarismo. Eu vou perante o que está escrito na Bíblia. Isaac era o filho da promessa, é o filho da promessa. Abraão, pai de todos, né? O pai da fé, pai de nações. E Jacó é Israel. Faz as comparações que Deus está fazendo com essas pessoas. E eles são 3, né? Sempre foi, a maioria dos mais fortes sempre foram 3. Mas então por que Davi foi sozinho ali, né? Vamos dizer assim. Só que Davi tinha seus irmãos, né? E tinha Jonatas, que era mais chegado que um irmão para ele. Como a Bíblia relata, tem amigo que é mais chegado do que um irmão. Isso são as revelações de Deus que está se revelando. E o que estava em segredo de Deus está se revelando. Porque a 7ª trombeta está quase soando. Está quase soando. E esse é o livrinho engolido pelo João. O livrinho que é doce ao paladar e amargo ao ventre. Eu, sinceramente, eu falo a palavra e gosto de falar porque ela me alimenta e alimenta vocês. Só que também eu fico amargo ao ventre porque muitas pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo, elas vão questionar, e não só questionar, duvidar, como os fariseus hipócritas. Eu falei no começo do vídeo, eles duvidaram e queriam fazer Deus
Deus mentiroso através das outras pessoas, mas não consegue, porque as outras pessoas já estão salvas e somos um corpo só em Cristo e sabemos das revelações verdadeiras em Deus. Então eu espero que vocês reflitam como Isaac, Abraão e Jacó são tão parecidos quanto assim, como a Santíssima Trindade, ou melhor, são tão parecidos com Deus do que muitos, né? E não são semelhantes, são parecidos, né? Parecidos é muito mais que semelhantes. E Deus faz questão de fazer isso, né? Será que Deus ele está se dividindo para multiplicar e chegar num tempo que se tornar um só com Ele? Será que Deus ele já não está aqui na Terra nos abençoando porque Ele diz que Ele estaria à nossa frente? Deus, Emmanuel, Deus é conosco. Emmanuel, o significado de Emmanuel, Deus é conosco. E Deus habitou nessa terra, se fez carne, se fez homem, mas as atitudes dele, o espírito dele era como filho de homem, filho do homem, que significa rei. Deus às vezes vem travando mais batalhas do que nós. E nós às vezes vai lá e murmura contra ele. Murmura porque ele tirou a vida de alguém que a gente amava tanto, só que Deus diz assim, aquele que ama o pai, a mãe, ou irmãos, irmãs, qualquer outra pessoa mais que ele, não é digno dele. Não é digno do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque se qualquer momento pode blasfemar contra o Espírito Santo. Por isso que não é digno dele, do Senhor Jesus Cristo. Porque ama aquela pessoa mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo que nos deu a vida. E ele diz que aquele que tiver fé salvará a família dele e ele ao mesmo tempo. Aquele que tiver fé salvará a família e ele ao mesmo tempo. Quer dizer o quê? Por mais que você perdeu alguém querido, Deus ele vai restituir tudo. É só você ter fé em Cristo. E a salvação vem pela graça. Peça perdão hoje e se arrependa, porque Deus está voltando. Deus segura as lágrimas aqui. Eu seguro porque às vezes dá vontade de chorar porque as pessoas duvidam e fazem isso com o Senhor Jesus Cristo. Para mim parece que a morte dele foi há 3 dias atrás. Sempre para mim parece 3 dias atrás. Eu vejo a cruz no meu lado. E aquele que é o anticristo, ele não confessa que o Senhor Cristo veio em carne. Não confessa. E eu confesso que ele veio em carne. Porque o coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Não é verdade? E às vezes para muitas pessoas que já blasfemaram contra o Espírito Santo, eu não devo falar nada porque, como diz lá na Bíblia, não dei pérolas aos porcos. Deus te abençoe. Abraço.